10, sexta-feira. E eu vou entrar aqui num tema muito importante para quem faz o curso de eletrônica, que são os princípios booleanos ou álgebra booleana e portas lógicas, tá ok? Isso aqui vai se ver muito na questão de circuitos combinacionais, ok? Então, sugiro que prestem muita atenção no que vai ser dito aqui. Este material é do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, tá? E no mais, eu vou disponibilizar para vocês, que já está já na plataforma. Pois muito bem. A álgebra booleana é uma álgebra, né, com o intuito de quê? Avaliar proposições. A principal finalidade dessa álgebra, que foi desenvolvida pelo inglês George Boole, é o quê? É averiguar dois estados em que, dependendo da situação, ou pode ser verdadeiro ou pode ser falso, certo? Muito utilizado em circuitos elétricos. Tá ok. Então vamos lá. O princípio booleano, que a gente utiliza muito na matemática hoje, sem dúvida. Eu tenho diversas variáveis booleanas. Vou pegar aqui uma cor. Ok, beleza. Eu tenho diversas variáveis booleanas, A, B, C, D e por aí afora, que podem assumir diferentes tipos de operações. Pois muito bem. Quando eu falo de produto, eu estou falando que uma ou e outra preposição, se X vai ser verdadeiro, eu posso também analisar que o meu Y, ele tem que ser também o quê? Verdadeiro. E quando alguns autores utilizam verdadeiro, significa que é o nível lógico 1, certo? E para falso, nível lógico 0. Então, se eu tenho duas proposições, como x e y, o que me garante? Na matemática, eu utilizo o acento quê? Circunflexo entre x e y, ok? Ou seja, o produto entre eles. A soma já vem o quê? Um acento que para baixo, certo? Ao contrário do que? Do tipo que? And, certo? Neste caso, né? O que acontece? Uma ou outra proposição vai ser verdadeira. Por isso que fala, por exemplo, na matemática, a função f de x ou a função g de x corresponde ao conjunto imagem conjunto imagem destacado. Você tem que analisar aquilo que está sendo, né, averiguado na função f de x, na função g de x, e averiguar o que? Se uma ou outra, ou seja, a soma entre elas, corresponde a uma proposição verdadeira. Negação, nós temos dessa forma a nomenclatura, que vem com um not, tá ok? E desta forma aqui que nós encontramos muito mais em que? Em provas de concurso, ok? Muito bem. Em números complexos, quando nós trabalhamos, eu tenho que um Z, que tem o quê? Essa forma algébrica. X mais I, Y, certo? Muito bem. Quando eu quero negar esse número complexo, ou seja, desta forma, eu coloco que uma barra em cima dele, significando que ele é um caso contrário ao que é dito original. Neste caso, eu tenho aqui a minha parte real e a minha parte imaginária sofre uma mudança de sinal. Bem, o que é o princípio booleano? Por que são utilizadas portas lógicas? Diversas finalidades são utilizadas para o quê? Para aplicação das portas lógicas. Por exemplo, no cotidiano, eu tenho uma bomba, certo?
E através do nível dessa bomba, eu posso determinar se ela vai estar no nível baixo ou nível alto. Se estiver no nível baixo, zero. Então, eu tenho que ligar essa bomba. Se ela estiver no nível alto, o que que me supõe? Supõe dizer que o sensor que captou essa mensagem vai me dizer que o tanque já está cheio e a bomba precisa o quê? Fechar. Então, eu tenho aquela proposição. Eu tenho que analisar ou uma ou outra. Ou então em correspondência, negação entre uma delas. Beleza. Analisam um conjunto de entradas, estados e produzem uma única saída. E isso aqui eu vou mostrar para vocês quando eu apresentar a porta AND, porta OR e porta NOT. Ok? A porta AND. Ela significa o quê? Multiplicação entre as entradas. O que que acontece aqui neste caso? Eu tenho aqui um circuito para ilustrar como que funciona. Pois muito bem. Para que essa lâmpada funcione, A tem que estar fechado e B também tem que estar fechado. Ou seja, quando eu tenho uma porta de multiplicação, uma porta AND, eu tenho que ter a seguinte questão, que o meu A e o meu B, ou ambos têm que ser verdadeiros, ou ambos têm que ser falsos, certo? Ou A é 1 e B também é 1, ou A é 0 e B também é 0. Pergunta: quando nós estudamos essa parte em matemática, isso aqui vem da questão de análise combinatória. Análise combinatória. Análise combinatória. O que que eu tenho lá em análise combinatória? A questão de probabilidade de um acontecimento, dele ser viável ou não, é sempre o quê? 2 elevado a n possibilidades, certo? O somatório total disso é 2 elevado a n. Pois muito bem. O que que eu tenho aqui? Quantas possibilidades eu tenho que isso acontecer? Eu tenho que fazer 2 elevado a n, onde esse n vai ser o quê? O número de proposições que isso aqui vai me resultar. Ou seja, ou A vai estar aberto e B vai estar aberto, ou então com A fechado e B vai estar fechado. Se eu tenho uma e duas entradas, como que eu tenho que fazer? As possibilidades aqui, no caso, seriam quantas? 2 elevado ao quadrado, pois eu tenho entrada A e entrada B. Então, quantas possibilidades eu tenho? 4 possibilidades. Como que eu averigo isso? Eu tenho aqui a minha entrada A, eu tenho aqui a minha entrada B. Se A for zero, então meu B vai ser zero. Se o meu A for 1, então meu B vai ser 1. Se o meu A é zero, então o meu B vai ser o quê? 1. Pode ter essa possibilidade, certo? Isso aqui eu falo em questão de resultados, certo? Ou aqui pode ser 1 e aqui pode ser zero. E o resultado vai dar o quê? Zero. Se eu tenho A igual a zero e B igual a 1, o meu resultado é zero. Ou seja, multiplicação. Números iguais, como aqui 1 e 1, a minha multiplicação vai dar 1. 0 e 0 vai dar 0. 0 e 1 vai me dar o quê? 0. E se aqui eu tiver 1 e aqui eu tiver um 0, quanto vai dar a minha possibilidade aqui? 0. Ou seja, aqui só vai ser verdadeiro quando as duas forem verdadeiras.
Então, olha o que acontece. Eu tenho 4 possibilidades diferentes. Eu posso ter o A aberto e o B aberto, todos eles em quê? Em 0, nível 0. Eu posso ter o meu A fechado e meu B aberto e a lâmpada não acende. Então, aqui nesse caso seria verdadeiro e aqui seria falso. E o resultado seria o quê? Um 0, como eu havia dito aqui para vocês. Ou A está aberto e B fechado, a minha lâmpada não acende. Ou então A fechado e B fechado, todos com nível 1, e a minha lâmpada acende. Então, o que acontece? Na minha porta END, quando eu for utilizar ela, o que acontece? Ela só vai permitir que haja aquele acontecimento se A, B ou todas as proposições forem verdadeiras. Aqui já é uma representação, né, do que acontece se as duas entradas forem abertas ou uma ou outra estiver aberta e outra fechada, não vai ligar. Mas se as duas estiverem fechadas, vai ligar a lâmpada. Como eu disse para vocês, olha as possibilidades. Como que eu calculo? Eu calculo mediante ao número de entradas. Como eu disse, 2 elevado a n. Como eu tenho A e B, vai ser o que possibilidades? 2 elevado ao quadrado. Isso vai me dar igual a 4. Se eu considero que a minha entrada A é a primeira, então o que eu faço? Preencho primeiramente as duas lacunas com os 2 zeros, certo? Eu tenho que preencher com 4 lacunas aqui, e as duas primeiras com 0. Porque o quê? De 4 eu tenho que ter o quê? Metade em 0 e metade em 1. Então, em A eu tenho 2 zeros e depois eu tenho 2 uns no final. Então, fica. Se aqui eu já preenchi com 2 zeros e 2 uns, certo? O que acontece? O B eu tenho que alternar. 0 e 1, 0 e 1. Sempre metade daquilo que foi o quê? Proposto. Beleza. Então, fica 0 e 0, 0. 0 e 1, 0. 1 e 0, 0. 1 e 1, 1. Ou seja, nesse tipo de porta, ela só vai ser verdadeira quando as duas forem verdadeiras. Isso aqui é o que nós chamamos de tabela verdade. O que é a tabela verdade? A tabela verdade nada mais é do que uma tabulação das possibilidades com que aquela porta vai ser trabalhada em detrimento da situação que está sendo analisada. Ponto. Ou seja, na porta AND, elas só vão funcionar quando as duas forem verdadeiras. Se uma for falsa e a outra for verdadeira, então essa porta ela não vai operar. Ela vai ficar o quê? Fechada. Como eu havia dito, aqui eu tenho o quê? Uma ilustração. Se eu tenho aqui em 0 e aqui em 0, o meu resultado vai ser o quê? 0. Se aqui eu tenho aqui em A 0 e em B eu tenho 1, então 0 vezes 1, 0. Aqui o resultado. Se eu tenho em A 1 e em B 0, o meu resultado vai dar o quê? 0. Mas, se eu tenho os dois níveis altos, ou então verdadeiros, 1 e 1, o meu resultado vai ser um nível o quê? Também verdadeiro. Detalhe muito importante. Isso aqui que vocês estão vendo é o quê? É um sinal em forma o quê? Quadrática, tá ok? Muito bem. Quando eu tenho A em nível 1, está aqui em cima, uma entrada em rampa, e quando ele está em nível 0. Então, aqui em A, eu tenho o nível analógico 1 e 0, certo? Verdadeiro e falso. Em B também, eu tenho 0 e 1, verdadeiro e falso. Pois muito bem. Se em A eu tenho uma leve adiantada no tempo T1, e em 2 ele só vai ter um nível verdadeiro a partir do T2, o resultado, que é este gráfico aqui de rosa, vai ser o quê? Ele só vai dar em nível alto quando os dois tempos estiverem em comum, entre T2 e T3. Então, o tempo para que isso seja verdadeiro vai ser quando
está entrando em T2, quando ele for menor ou igual a T2, ou quando ele for maior ou igual a T2, e quando ele for menor ou igual a T3. Continuando. Depois do T3, o A entra em nível baixo, e aqui neste pedacinho o B ainda continua em nível alto, até o T4, quando ele entra em nível baixo. Em T5, o A entra em nível alto, e em T5 o B ainda continua até chegar em T6. Quando chega em T6, B entra em nível alto e o A já está em nível alto. Então, neste momento, entre T6 e T7, é o tempo, né, os dois tempos em que os dois níveis vão estar o quê? Em alta. Quando a porta end vai ser o quê? Acionada. Pois muito bem. Como que a gente chega nessa tabela verdade aqui? Essa tabela verdade, como eu disse para vocês, é o quê? É 2 elevado a n, onde esse n é o número de entradas desta porta. Neste caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 entradas. Então, vai ser o quê? 2 elevado à quarta potência. Isso vai me dar o quê? 16. Então, quando eu montar a tabela verdade, o que eu faço? Deixo uma porta analógica A, outra entrada B, C, D e S, que é o resultado. Em A, como eu tenho aqui 16 e é a primeira, então o que eu faço? Escrevo 8 zeros em sequência e, posteriormente, escrevo 8 uns em sequência. Depois disso, o B cai pela metade, né? Então, de 8 aqui passa a ser 4, 4 zeros em sequência, alternando para 4 uns em sequência, e 4 zeros em sequência, e 4 uns em sequência. Em C já cai pela metade, então fica 2 zeros em sequência, 2 uns em sequência, 2 zeros em sequência, 2 uns em sequência, até finalizar. Enquanto que em D cai ainda pela metade, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Pois muito bem. E o que acontece? Isso aqui só vai funcionar quando todos os níveis aqui forem verdadeiros, beleza? Então, se aqui todos estão embaixo, então tenho 0. Se eu tenho aqui já 0, 0, 0 e 1, ainda continua o quê? Em nível baixo, porque eu só tenho uma proposição verdadeira. A mesma coisa aqui também. Eu só tenho o D, não, apenas o C como verdadeiro. E mesmo assim, vai dar o quê? Um nível baixo. Aqui, dois níveis o quê? Altos. E ainda assim vai dar uma proposição que falsa. Sabe quando isso tudo muda? Só quando que as quatro proposições são o quê? Verdadeiras. Ou seja, não adianta ter três uns, como vocês estão vendo nessa parte aqui, e ter um nível falso, que é o zero, que o resultado vai dar o quê? Zero. Tudo só vai funcionar quando todos os uns aqui estiverem empilhados, ou seja, quando todas as proposições forem verdadeiras. Ok? Aqui era o resultado, né? Quando nós analisamos quando o nível A ele é elevado, quando ele fica em nível baixo, e a proposição quando o nível B em alto e baixo. E aqui você vê o que? Três níveis integral, quando eu analiso tempo a tempo, em A e em B. E só funciona quando A e B são verdadeiras. Uma porta lógica muito importante também é o quê? A porta lógica ou OR, certo? Neste caso, o que acontece? A simbologia da porta OR, ela é um pouco mais encurvada e mais pontuda em relação à porta AND. Beleza. É o somatório das entradas de A com o somatório das entradas de B. O circuito elétrico que pode dar uma ideia a respeito do que é visto na porta do tipo OR é o quê? É um circuito em paralelo. Enquanto que a porta AND é em série,
A porta OR é um tipo de circuito que em paralelo. Então, o que acontece? Eu tenho aqui quantas possibilidades? Eu tenho 2 elevado a duas entradas, A e B, 2 elevado ao quadrado. Então, eu vou ter o quê? 4 possibilidades de analisar se a lâmpada vai funcionar ou não. Para que isso funcione, o que acontece? Ou A tem que estar fechado, ou B tem que estar fechado. A pode estar aberto? Pode. Mas o B tem que estar o quê? Fechado. Mas o A pode fazer com que a lâmpada ligue? Sim. Ou o B pode estar aberto, ou o B pode estar fechado. Então, quais são as possibilidades que nós temos para fazer ligar a lâmpada? A lâmpada ela não liga quando os dois níveis estão em aberto, certo? O resultado é zero. E o nível aqui A, ele está fechado, isso faz com que a corrente elétrica passe pelo circuito e chegue à lâmpada. Ou então, quando o nível B está fechado e A está aberto, ou então quando os dois níveis estão o quê? Fechados. Ah, professor, mas aí o que acontece? Se eu tenho A mais B, e em ambos eu tenho 1 mais 1, isso aqui não tinha que me dar um 2? Errado. A álgebra booleana, ela funciona diferentemente da álgebra o quê? Que nós estamos acostumados, que é a álgebra euclidiana. A álgebra euclidiana é o quê? 1 mais 1, 2. 5 mais 1, 6. 2 vezes 3, 6. E por aí afora. A álgebra booleana é uma álgebra o quê? Que analisa as situações. Então, se eu tenho 1 ou 1, este resultado vai ter que me dar 1, 1. Quando eu construo a tabela verdade, o que que eu faço? Eu pego o número de proposições, que são o quê? A e B, 2 elevado ao quadrado, que dá igual a quê? A 4. Muito bem. E na, e na instância A, na instância B, o que que eu faço? Em A, eu começo em 0 e 0, né? Complemento aqui com 2 zeros e depois com 2 uns. E em B, eu já alterno pela metade. Então, se em A eu tive 2 zeros, cai pela metade. Cai 1, 0 aqui, 1 aqui, 0 e 1. Beleza. E como que funciona a tabela verdade na porta OR? 0 mais 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 1. Aonde que a gente vê isso aqui? É muito simples. A gente vê isso aqui, sabe em quê? Em teoria de conjuntos. Teoria de conjuntos. Tem muita gente que pensa que conjuntos é uma coisa sem sentido e ilógica e está completamente enganado, pois as tabelas verdades que tem na teoria de conjuntos é justamente a teoria da álgebra booleana, beleza? E outra coisa, isso aqui reforça muito o quê? A questão das leis de Morgan. Leis de Morgan, que é o complemento do quê? De qualquer número em relação a esses conjuntos. Tudo isso é voltado o quê? Dentro da teoria de conjuntos. A álgebra booleana, ela é diferente da álgebra euclidiana. Então, o que nós temos? Aqui eu tenho um esquema formado do que? Da porta lógica OR. Se eu tenho 0 ou 0, então tenho o quê? 0. Se eu tenho 0 ou 1, eu tenho 1 como resposta. Se eu tenho 1 e 0, eu tenho 1 ou 0, a minha resposta é 1. Se eu tenho 1 e 1, a minha resposta é 1. Beleza? Então, o que que acontece? Se eu tenho um sinal sendo emitido por A e B em níveis 0 e 1, o que acontece? A porta OR ela só vai funcionar quando os dois o quê? São verdadeiros, certo? Ou um ou outro. Beleza. Então vamos lá. Se em A eu já tenho nível 0, então em T1 esse nível de saída vai o quê? Ser verdadeiro. Aqui, mesmo que B esteja em nível 0,
e A esteja em nível 1, o sinal de saída ainda continua o quê? Em nível quê? 1, nível alto. Agora, em T3, de T2 para T3, A o quê? Cai para nível 0, mas B continua até T4 e T5 em nível alto. E mesmo assim, o que acontece como resultado? Ainda assim, o meu sinal emitido é o quê? Em nível alto. Até o momento em que, em B, esse nível alto decai, e em A já está decaído, está em nível baixo, e isso me contribui o quê? Que se as duas posições são 0, 0 ou 0, então o meu resultado vai dar 0. Até o momento em que A volta ao nível que? Alto. E aqui o sinal fica em nível alto. Como eu mencionei lá para vocês, o que acontece? Se eu tenho uma porta do tipo OR com 4 proposições, o que eu tenho? A possibilidade é 2 elevado a n, 2 elevado à quarta. Isso dá o quê? 16 possibilidades. Então, como A é a minha primeira entrada, então eu faço o quê? Uma alternância de quê? 8 zeros e 8 uns. Em B, já cai pela metade. Ao invés de 8, fica o quê? 4. 4 zeros, 4 uns, 4 zeros, 4 uns. Em C já cai pela metade. 2 zeros, 2 uns. 2 zeros, 2 uns. E de C para D cai ainda pela metade. 1 zero, 1, 1 zero e 1. E assim vai, certo? Então, o que acontece? Se eu tenho essas 4 proposições todas falsas, então o meu resultado é falso. Mas, se eu tiver apenas uma proposição verdadeira, o meu resultado vai ser o quê? Verdadeiro. Se eu tenho aqui, por exemplo, essa proposição como a única sendo verdadeira, então meu resultado vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. Independentemente do tamanho ou a quantidade de o quê? De entradas forem verdadeiras, se eu tenho apenas uma proposição que seja verdadeira, o meu resultado é verdadeiro. Mas se tiver duas proposições verdadeiras aqui, professor, também vem que o quê? Verdadeira. Ela só vai ser falsa quando todas forem falsas. Quando todas forem zero. Se todas tiverem 1, o nível lógico de saída vai ser o quê? 1. Se uma pelo menos tiver 0, ainda assim vai ter o quê? 1. Porque vai ter uma possibilidade de A estar funcionando, ou B estar funcionando, ou C ou D. Independente se está em nível alto ou baixo. Muito bem. Porta lógica NOT. Ela é o quê? É uma porta de entrada de negação. Se eu tenho uma entrada do tipo A, o que acontece? A sua saída é o quê? Negada. Por exemplo, em relação aqui ao circuito elétrico, para comprovar, certo? Se aqui a minha, o meu nível para que minha lâmpada acenda é com que essa porta esteja fechada, se ela é uma porta NOT, é o contrário. Para que a lâmpada acenda, essa porta aqui, ela tem que estar o quê? Aberta. Mas se eu quero com que essa lâmpada o quê? Fique desligada, eu tenho que fechar essa porta. Quantas possibilidades? 2 elevado a n. 2 elevado a apenas uma proposição. Então, muito bem. Como eu estou dizendo aqui, se o circuito elétrico ele quer necessariamente ligar a lâmpada, essa porta o quê? Ela tem que estar o quê? Negada. Para que haja corrente passando por aqui, aqui tinha que estar fechado, certo? Mas, como eu estou utilizando a porta NOT, é totalmente a ideia contrária. Ao invés de estar fechada, a porta A tem que estar o quê? Aberta. Se isso acontece, para que a minha lâmpada esteja desligada, para mim a NOT, ela tem que estar o quê? Fechada. Então, as possibilidades da tabela verdade são apenas duas, 0 e 1. Então, se eu tenho uma porta do tipo 0, se eu nego ela, automaticamente ela o quê? Muda de operação. Ao invés de ser nível 0, ela vai ser nível 1. Se ela é nível 1, ela vai ser o quê? Nível 0. Tá ok? É assim a representação de uma porta NOT. Se eu tenho uma entrada em 0, a minha saída vai ser em quê? Nível alto. Se a minha entrada é nível 1, a minha saída vai ser o quê? Nível 0. Então, ao contrário. Se a minha porta é o quê? É um tipo de quê? Inversor de frequência, por exemplo, o que acontece?
quando o meu sinal de entrada é o quê? Nível baixo, o meu resultado vai ser um quê? Um nível alto. Enquanto o meu resultado for um nível alto, o meu sinal de saída vai ser o quê? Em nível baixo. Tá ok? Então, as funções derivadas. Tá ok? Então, o que acontece? Eu apresentei aqui a porta AND. Quando eu quero negar esta passagem, né, eu quero negar essa operação, eu uso a porta o quê? NAND, que é a mistura da porta NOT, porta AND, multiplicação e negação, certo? Então, se eu quero negar, como que acontece? Para que na porta AND eu tenha as duas operações sejam verdadeiras, então, no caso, 0 e 0, 0. Mas como eu estou negando, o meu resultado vai ser o quê? 1. 0 e 1 dá o quê? 0. Mas como eu quero negar, vai sair resultado o quê? 1. 1 e 0, 0. Mas como estou negando, vai sair resultado o quê? 1. 1 e 1 dá o quê? 1. Mas como estou negando, vai sair o quê? Resultado 0. Outra porta que tem essa particularidade é a porta o quê? NOR, onde eu faço o somatório das proposições e ainda assim meio que negado. 0 ou 0 dá o quê? 0. Mas como eu estou negando, sai 1. 0 ou 1 dá o quê? 1. Mas como eu estou negando, sai o quê? 0. 1 ou 0 sai o quê? 1. Mas como estou negando, sai 0. 1 ou 1 dá 1. Mas como estou negando, dá 0. Perceba que na porta NOR, ela só vai funcionar quando o quê? As duas proposições são o quê? Iguais. Certo? Quando forem que do tipo que negativas, se estão em nível baixo, o seu resultado vai sair em nível alto. Ao contrário aqui, se as duas estão em nível alto, o seu resultado vai sair em quê? Em nível baixo. Tá ok? Essa porta aqui, ela é muito o quê? Restrita e muito utilizada em funções mistas, que é a porta SHORE. Tá ok? A porta SHORE, ela tem essa aqui, esse símbolo. Tá ok? Então é o contrário da o quê? Da porta OR. Eu estou excluindo, certo? E isso aqui acontece quando eu coloco um outro tracejado, traçado entre essas duas entradas, A e B. Então, A ou B, 0 ou 0, dá o quê? 1. Então, no caso, eu estou negando, dá 0. 0 ou 1 dá o quê? 0. Então, o seu contrário é 1. 1 e 0. 0. Certo? Então, sai o quê? Sai 1. Então, 1 e 1 dá o quê? Dá 0. Ou seja, quando as duas proposições são iguais, o seu resultado vai sair diferente. Mas quando as duas proposições forem diferentes, perdão, então o seu resultado vai sair o quê? Igual, nível alto. Ok? Aqui eu tenho aqui os padrões das portas com seus desenhos. Quando eu tenho aqui not, and, or, NAND, NOR, tá? E vou disponibilizar esse material para vocês, tá ok? E fazer aqui uma simulação. Para ilustrar. Vou pegar aqui rapidinho. O exemplo que eu vou mostrar para vocês é o que? Esse aqui é um software que a gente chama de Zelio Logic, tá? Que é o que? A programação de um controlador lógico programável. A situação estava exigindo o quê? Se eu estou no botão de partida, no piso 1, eu vou acionar e o elevador vai o quê? Subir. Caso contrário, né, no fim de cursor, de partida,
Se eu estou no nível baixo, eu quero o quê? Descer. Não, eu estou no nível baixo, eu quero descer. Então, como vocês estão vendo aqui, eu tenho aqui o quê? A porta end. Eu tenho duas portas ends e o nível lógico aqui está em quê? Em alto nesse cursor. Então, eu vou fazer o quê? A simulação. A etapa está ativa e vou mostrar isso aqui para vocês agora. Eu vou apertar o botão de entrada para me descer e o fim do cursor. Veja, se eu estou no nível baixo, eu estou acionando com que o motor do elevador ele me faça o quê? Subir. Se eu desaciono esse botão e aciono de entrada, significa o quê? Que agora eu vou descer. Ou seja, tudo trabalhando com portas lógicas, ok? Beleza? Isso aqui só foi mesmo para ilustrar, certo? Ah, professor, mas e se por acaso, se porventura eu apertar descida e botão de fim de curso, ele ainda movimenta o quê? Para subida, porque ou é uma ou outra. É uma e outra. Perdão, é uma e outra, certo? Então, nós temos aqui essas duas proposições, ok? No mais, espero que os vídeos aí, esse vídeo possa ajudar e termino aqui a minha gravação. Boa sorte a todos.